Salve, salve, Maurílio Santana em mais um episódio do Papo Foda. Hoje eu quero receber aqui Camila Miklos. É isso? Miklos? Miklos, tá certinho, Maurílio. Bem-vinda, Camila. Obrigado pelo seu tempo, obrigado até pelos seus insights, que a gente já começou aqui, né? Nos bastidores. Os bastidores eu já fui gravando também. Valeu pelo seu tempo, pela sua colaboração. Espero que a gente realmente tenha um papo foda aqui. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite, fico muito, muito feliz de estar hoje aqui com você e bater esse papo de um assunto que eu gosto bastante. Então, de uma forma informal, a gente já foi aquecendo aqui a nossa conversa e eu já fui ali falando, né? Já comecei a dar um pouquinho dos insights aí da minha área. Sabe o que é legal? Eu falo, às vezes a gente está nos treinamentos em company ou numa consultoria, né? E a área comercial tem isso, né? Vai falando, fala poucas vezes, né? É um dialeto diferente. Sim. Aí tem que tomar um cuidado, porque às vezes vai no cliente e você tem que colocar uma outra roupagem, né? Se segurar e para não começar a achar que todo mundo tem esse vírus dentro do comercial. E assim, sabe o que é legal? Porque quando, por exemplo, você vai para uma reunião assim, né? E às vezes, quando você está nessa posição, por exemplo, de ouvinte ou de observador, ou você está ali tomando as notas para criar uma proposta ou um plano de marketing assertivo, muitas das vezes, né? Quem está do outro lado já começa a falar e a cabeça do marqueteiro, do vendedor já está aqui trabalhando, né? E aí você já quer começar a dar ali alguns spoilers, começar a falar, daí eu penso, aí é aquele momento que eu já começo a falar, e aí já não vou ter nenhuma proposta estruturada, mas simplesmente vai começar a se encaixar ao que esse cliente ou essa pessoa que eu estou fazendo a reunião tem esse desejo, a necessidade. Vai estruturando na hora, né? Ou eu vou simplesmente anotando, entendi, legal. Então, muitas das vezes, é que nem o bate-papo que a gente começou aqui. Às vezes eu já começo a falar, eu já vou falando, eu já vou conectando os insights, porque muitas das vezes é isso que o cliente quer, ele quer já a sua ajuda, a sua expertise naquele momento e até para ter essa confiança. Deixa eu ver se essa pessoa realmente é a pessoa certa para me ajudar na minha necessidade, no que eu preciso. Então, quem tem esse perfil da mente, né, que ela já vai trabalhando ali em tempo real, a gente não para. E essa conexão é importante, né, Camila? Porque até antes do produto, eu sei que pode ser uma utopia. Antes de um produto ser bom, mesmo ele sendo bom, tem a chance do cliente que necessita daquilo, né, e realmente necessita e vai ajudá-lo, ele só compra se tiver a conexão no começo. Exato. Se tiver alguma empatia, algo ali humano mesmo, entre uma pessoa e outra pessoa, esquecendo o CNPJ por trás, aí ele se deixa conduzir pelo processo de marketing, pela venda. Não, com certeza. Eu, recentemente, Maurílio, eu até gravei um curso sobre gestão de marketing, visão e estratégia, focado para empreendedores. E aí, um dos temas que eu abordei dentro desse curso foi justamente falar, primeiro, dar uma visão de dados, né? Então, quando você vai desenvolver algum produto, algum serviço para algum público-alvo, a primeira questão é o seguinte: existe realmente, a gente fala muito essa palavra dor dentro do marketing, né? Existe a dor do cliente? O cliente tem a necessidade por aquilo que você quer desenvolver? Não sei. Então, você tem que aplicar ou pesquisa ou buscar informações, você tem que lançar alguma coisa com base em dados, não em achismo. Porque muitas das vezes você tem uma ideia legal, mas você não sabe executar ela da melhor forma, ou não sabe empregar ela de uma boa forma no mercado, porque você não soube fazer uma estruturação, não soube trabalhar com dados, com informações, com pesquisas. E é constante, né, Camila? Isso é constante. Então, a partir do momento que você tem uma leitura realmente do que a necessidade do seu cliente, você entende o que ele busca, você está embasado por dados, aí sim você começa a desenvolver uma solução assertiva, você trabalha com uma estratégia de marketing e entender esse público-alvo que eu quero impactar.
Qual que é o melhor canal para falar com eles, para chegar até eles, né? Você começa a desenvolver esse plano e depois do marketing, aí sim cai para uma área de vendas. E também entender vendas, qual que é o melhor formato de vender? É um e-commerce? Tem a necessidade do atendimento humano? Ou é um autosserviço? Vai entrar numa plataforma e vai comprar direto? É uma venda direta, né? Um vendedor que vai, um representante de vendas que vai até esse cliente. Então, você começa a fazer toda essa estruturação. Mas se você, no primeiro ponto, entender a necessidade e tiver embasado por dados, começa a desandar tanto a parte do plano de marketing, quanto a parte do melhor canal de vendas, e a gente fala que depois disso ainda tem um canal de relacionamento, né? Porque assim... Exato, porque assim, vender e colocar às vezes para dentro esse cliente pode até ser fácil. A questão é você fidelizar ele no seu produto, na sua marca, fazer ele consumir mais de você. Então, se você tem outras linhas de produtos, de serviços, se um cliente está bem satisfeito e bem relacionado, ele vai continuar consumindo. Uma esteira de produtos e também ele se tornar o seu vendedor, né? Exato, e ele se torna o seu vendedor, porque uma vez que ele está tão feliz, ele começa a indicar, com base na experiência dele, ele começa a indicar você como marca também para o networking dele. Então, uma empresa que consegue fazer todo esse caminho 100%, né, desde ter embasado de dados, entender necessidade de cliente, trabalhar com dados, criar um plano estratégico embasado nessas informações, entender o melhor formato de vender e relacionamento, cara, você fez aí o beabá certinho, você vai ter um cliente fiel à sua marca e bem relacionado. O simples e bem feito, né? O simples e bem feito, exatamente. Eu costumo falar com os meus clientes que é quase que unânime isso, né? Isso que você falou é análise da necessidade, né, gera relação e isso te dá dados, te dá números para então você direcionar suas ações, seja qualquer canal que cabe para aquela empresa, para aquele produto naquela temporada ou naquele tempo, né? Aí eu falo, se for só da sua cabeça, né? E às vezes é legal, uma ideia é legal, mas não resolve, né? Se for só da sua cabeça, quem tem que pagar a conta é você. Se for da sua cabeça, mas com uma necessidade que você customizou, que você melhorou, que você explorou vindo do mercado, quem tem que pagar a conta é o cliente. Então, toma cuidado com isso. Sempre você tem que estar se relacionando, descobrindo, para isso gerar mais informações. Essas informações falam, opa, realmente está validando o que eu tinha de propósito, como produto, como serviço. E na maioria das vezes, é mais do cliente do mercado do que seu, aquela coisa, né? O produto, o serviço vai se moldando, construindo ao longo desse relacionamento que você mesmo falou com maestria. Mas deixa eu te apresentar, senão a gente vai acabar. A gente já está aqui no papo, a gente já está aqui entrando nos assuntos, adoro. É um tema que eu adoro, então eu me empolgo. Somos dois. Eu até falo para meus colegas, me corta, é claro, não na hora de vender, mas na hora que entregou, fala, agora é a hora, esse momento agora é a hora de eu falar. Depois, então, você me corta qualquer coisa. Camila é Head de Marketing e Vendas na Escola de Osteopatia de Madrid. Eu falei para você que eu adoro osteopatia. Eu sou educador físico, né? Ai, que legal. Então conhece. Trabalhei com muitos parceiros nessa área, muito legal. Já fiz alguns cursos também, mas faz muito tempo. Isso eu estou falando em 92. Mas me conta um pouquinho, como é que você entrou nessa empresa e hoje o que é a sua função ali dentro, né? Especificamente, você falou que é mais na área de marketing, mas também liderando a área de vendas. Conta um pouquinho pra gente. Bom, legal, Maurílio. Contando aí um pouquinho da minha carreira, acho que eu tenho que contar um pouquinho aí do meu passado para entender, né, esse meu momento aqui, o presente. Eu sou formada em comunicação social com ênfase em marketing, né, publicidade e marketing. Mas desde quando eu trabalhei como estagiária, eu ouvia muito os meus diretores falando que eu tinha uma veia comercial. E muito nova eu não entendia direito o que era isso, né? Mas eu ouvi sempre isso, você tem uma veia comercial muito boa. E querendo ou não, o marketing, o marqueteiro, né? Ele precisa ser vendedor também. O tempo todo a gente está vendendo uma ideia, um produto, um serviço, uma marca, uma missão. Então, querendo ou não, é uma área que está sempre conectada com essa parte de vendas.
Então, eu vi desde muito cedo isso, e desde muito cedo na minha carreira, eu também, como área de marketing, né, comunicação marketing, sempre dei apoio para a área comercial. Então, a área comercial precisa o quê? De materiais de vendas para prospectar um cliente, vai organizar um evento, esse evento ele tem qual objetivo? Muitas das vezes o evento realmente é relacionamento com o cliente, lançar um produto, fazer alguma coisa sampling para criar esse relacionamento e trazer mais vendas, né? Então, eu comecei a entender muito, assim, que todas as ações e estratégias, né, que eu, como profissional de marketing, desenvolvia, era sempre para apoiar a área comercial, né? Então, para trazer o quê? Mais resultado para a empresa, e resultado é receita, né? Faturamento. E aí, foi em 2016, né, eu sempre entendo, eu quando fiz uma movimentação profissional, né, em 2016 na minha carreira, eu vim parar aqui na ION Brasil, que é a Escola de Osteopatia de Madrid, um grupo espanhol internacional. Então, eu tive um primeiro ciclo aqui nessa empresa. E quando eu entrei aqui na ION, eu entrei voltado realmente para a estratégia de marketing na empresa. E quando eu entrei, né, justamente por ter trabalhado tanto tempo ligada, né, a uma área comercial, a um diretor comercial, quando eu chego aqui, eu entendo que nós precisávamos melhorar as estratégias de vendas. Porque eu falei assim, não adiantava eu, como marketing, ir para um congresso, patrocinar, trazer muitos leads para falar do nosso produto, né, fazer a venda do nosso produto, e a gente não ter uma pessoa, um canal responsável para saber trabalhar isso. Então, isso, né? Exato, então assim, é um trabalho, você queimar cartucho, você tem o lead. O outro lado também, né? Não adianta querer vender muito se não tem entrega, não consegue entregar. Exatamente, então assim, esse foi o primeiro insight. Eu vim de um congresso com em torno de, sem brincadeira, 700 pessoas interessadas no produto da ION, e quando eu chego internamente para a empresa, eu olhei, mas quem que vai trabalhar agora esse produto, né? Como que vai ser trabalhado esse produto? E aí, quando eu entendi o processo, eu falei, não, isso vai queimar os meus interessados, essas pessoas que eu fui ali no congresso, eu trabalhei, né? E aqui, ó, já tá quente, é só passar a informação de venda, é só passar as informações para converter. Então, de uma forma muito aberta e transparente, eu falei para o diretor, olha, se a gente não tiver uma área comercial, uma área de vendas que vai trabalhar esses leads que a gente captou, a gente não vai ter a conversão que a gente espera, na velocidade, na qualidade, nada disso. E foi aí que comecei a minha gestão comercial, que foi meu primeiro time de vendas, né? Vendas online. Então, eu falei assim, importante, realmente. Então, vamos montar agora, então, uma equipe de vendas online, né? Como se fosse um televendas, e você agora vai ficar responsável por esse televendas. Olha só. A criança. Então foi assim que a área comercial entrou na minha carreira, né? Então eu comecei como um departamento que apoiava a área comercial, né? Então entendia o que a área comercial precisava para vender melhor, entregar melhores resultados, gerar essas conversões. Aprendi muito estando junto com uma área comercial e com um diretor comercial, e trouxe para a ION essa visão e montei essa primeira equipe. E aí eu falo que a ION teve um primeiro ciclo, porque eu trabalhei na ION, fiquei até 2020, depois eu fui percorrer o mercado corporativo, então fui conhecer o lado de indústria também, e na indústria você entende também uma outra pegada, um outro tipo de venda. Então a indústria, ali naquele momento pós-pandemia, ainda recente pós-pandemia, também aprendendo a se reinventar. Então a indústria, muitas das vezes, a venda era a venda presencial, né? Representante de venda que vai no ponto de venda e vai apresentar catálogo de produto físico, vai conversar ali com o dono, o gerente, lojista, por exemplo, do varejo. E aí a indústria começa a se reinventar também como empresa, então começa a trazer outros canais, então começa a ter o televendas, começa a ter e-commerce, e eu ali começo também a entender esse lado comercial dentro de indústria, também como marketing estratégico, apoiando e entendendo como eu posso entregar diferentes materiais para cada canal de venda, porque cada canal de venda é uma tratativa com o cliente, né?
trabalhei também, fui em holding, startup, enfim, em 4 anos eu falo que a minha visão e bagagem aumentou muito, tanto nessa parte de marketing estratégico quanto comercial, e que me fizeram hoje voltar, né, para a E.ON e estar como head de marketing e vendas, realmente com uma visão mais robusta, mais séria, uma outra tratativa, entendendo realmente agora como que a gente melhora os nossos processos comerciais para conseguir resultados mais rápidos, mais ágeis, a parte de marketing também. Hoje, né, te contei brevemente da minha carreira, Maurílio, porque, assim, eu me formei em comunicação e marketing, tenho as minhas pós-graduações, as minhas especializações, mas hoje, profissionalmente falando, eu não consigo não me ver mais também trabalhando com a área de vendas, porque eu até agora aqui dentro da E.ON, era muito assim dividido, área de marketing, área comercial, falei assim, um está conectado com o outro. Eu dei o nome de departamento de performance, porque é o seguinte, eu dependo das estratégias de marketing, sejam elas digitais, físicas ou digital, para fazer a área comercial também performar bem. Então essa parte vai puxar os leads, vai trazer os leads, vai trabalhar a parte de eventos, relacionamento, para essa área aqui, gerar a conversão e o resultado que a empresa espera. E hoje na E.ON tem outros projetos educacionais, então o tempo todo eu estou fazendo o quê? A equipe de vendas, essa equipe comercial, eles têm que passar por todo esse processo, eles têm que saber trabalhar todos os públicos que a área da saúde tem. Então a gente recebe aqui estudantes que estudam algum curso da área da saúde, fisioterapia ou outro, é uma tratativa. A gente trabalha, por exemplo, com fisioterapeutas formados, é uma outra tratativa. Eu tenho produtos que podem ser para o meu cliente atual aqui da E.ON, é uma outra tratativa. E a área comercial vem desenvolvendo isso cada vez mais. Vai se moldando. Então, e vai se moldando, exatamente, e eu olhando a parte do marketing, então assim, para cada um dos públicos que a gente trabalha, a gente tem que ter uma comunicação personalizada. Aqui já fica a primeira dica, querer vender um produto da mesma forma para públicos diferentes, não vai dar certo. Aqui a gente trabalha muito com a venda consultiva, né, então é uma área de performance que eu falo, a gente é cobrado por metas, resultados, as vendas tem que ser rápida, mas eu tenho um produto, ou um produto ou mais produtos, e para cada um desses públicos eu apresento meu produto de uma forma diferente, para justamente ter uma conversão mais veloz. Isso é a venda consultiva. Tudo é teste, né? É legal que você tenha essa visão. Graças a Deus, isso em relação ao marketing, vendas, vem diminuindo, né? Tem muitas barreiras por aí, que eu falo assim, vendas não é só um departamento, Exato. É uma entidade na qual Exato. todos da empresa têm que ter essa pegada da performance, do resultado no final, né? Porque ou você é de vendas ou você ajuda vendas. Não quer dizer que você é do departamento de vendas, você é do marketing, mas você está fazendo toda a estratégia, a análise, estudo de mercado, para quê? Para conseguir que a empresa venda. Exatamente. Se não vender, pode ter o melhor produto, serviço do mundo, se é que isso existe. Se existe, demora 24 horas para ser substituído, mas não importa. Você é substituído. Próximo, né? Exato, Maurílio. Assim, isso é uma coisa que eu falo muito. Não é só um departamento de vendas que é responsável por vender o produto da empresa, o serviço. Todo mundo na empresa tem que ter um quezinho ali de vendedor, porque assim, todo mundo tem um networking. E com certeza dentro do seu networking vai ter um potencial cliente que você pode trazer para sua empresa. Aí a gente muitas vezes começa a entrar numa outra caixinha, que é a questão de cultura da empresa, a questão de clima organizacional, questão, por exemplo, de ações de endomarketing, porque é o seguinte, se você tem uma empresa, né, independente do tamanho da empresa, uma empresa de porte pequeno, de médio, de grande, pensa a quantidade de colaboradores que a sua empresa tem. E cada colaborador tem um networking. Você, por exemplo, quando a gente começou a conversar, você falou, a gente estava conversando sobre o LinkedIn. Cara, vê a quantidade de pessoas que eu tenho no meu LinkedIn, ou você tem no seu LinkedIn. Se eu fizer um post falando sobre a minha empresa, o meu serviço, convidando as pessoas a conhecerem a minha rede social, ou o meu site, ou falar alguma coisa, eu já ativei o meu networking. Se dali dessas pessoas que estão conectadas comigo, alguém se interessar pelo produto, do serviço, cara, eu trouxe um
um lead para a minha empresa de forma orgânica, fazer investimento. Só que muitas vezes, para um colaborador, ele chegar nesse nível e querer fazer isso de uma forma espontânea, é aí que a gente entra muitas vezes em outras caixinhas, que é o seguinte, a questão de felicidade que a gente fala. Ele é uma pessoa feliz dentro da sua empresa? Como que está essa questão de clima organizacional ali dentro, né? Como que você trabalha, de repente, campanhas de incentivo, lindo marketing? Às vezes, para você... Como que você vende para o seu cliente interno, né? Exato, como que você vende, ele veste realmente a camisa, né? Porque a gente fala muito dessa questão de vestir a camisa, eu venho aqui e trabalho, né? Tô aqui trabalhando. Não, essa é a sua responsabilidade. O vestir a camisa, muitas vezes, é o que tá além disso, né? Tá a mais disso. E aí que muitas vezes a gente tem que entender essa questão de cultura, de clima organizacional, questão de felicidade, motivação, para ver se o seu cliente interno, se o seu colaborador, ele está disposto, ele está tão feliz e contente, disposto de dizer, de ir lá na rede social e publicar uma foto que ele está no evento da empresa, ou compartilhar que ele está dentro de um treinamento da empresa, ou postar, por exemplo, aqui a foto, né, da caneca, do cafezinho, começando mais um dia de trabalho, marcar a empresa. São pequenos detalhes que muitas vezes traduzem o quanto aquela pessoa está feliz de trabalhar ali. Então, muitas vezes, se você não tem um clima organizacional positivo, uma cultura que trabalha isso, essas ações de endomarketing, não adianta a gente só fazer comunicação, né? Não adianta pedir para a área do marketing, viu? Manda um e-mail para todos os colaboradores dizendo, quem tiver alguém indica aqui para a gente, porque não vai indicar. Vai ser só em positivo. Vai ser exatamente. Então, assim, se nesse caso, se eu olho para todos os meus colaboradores e vejo um potencial gigantesco, eu falo assim, não, o network dos meus colaboradores tem lead que eu preciso, então faz uma campanha de incentivo às vendas, com bonificação. O colaborador indicou, converteu, deu certo, alguma bonificação para o colaborador. Não vai ser espontâneo e orgânico, né? Porque para ser isso tem que trabalhar esse lado que eu falei da motivação, de clima, etc. Mas se mesmo assim uma empresa ela quer desenvolver isso porque vê potencial, então implementa um programa de incentivo. E aí começa a vir. E como que é essa tratativa no seu dia a dia, nos bastidores ali, tanto com a sua equipe de marketing e venda, mas antes de você responder, deixa eu pegar esse gancho já aqui, dar um recadinho. Para você que é aí o gestor, líder de vendas e pegou esse gancho da Camila, te convido a conhecer nossa Masterclass em Vendas, uma formação em company, na qual a gente trabalha 2 pilares. O primeiro pilar, estratégias, na qual vão melhorar suas conversões, desde a atração, conversão e direcionamento para outras oportunidades de negócio, mas principalmente trabalhar a capacidade de gestão emocional do seu time de vendas. Não basta saber hoje, né, Camila, o que você precisa fazer, mas como que você vai fazer e principalmente depois que você levou um soco na cara, uma invertida, uma objeção de um cliente, que muitas vezes essa objeção ela é temporária, o que você vai fazer? Como é que você vai lidar? Que mensagens e discursos internos você e o seu time de vendas treinam para ressignificar isso, para você levar isso não como uma objeção, mas como um aprendizado e transformar isso em oportunidade? Então, para saber mais, clica aqui no link, no banner, vai ter um banner aqui, Masterclass em Vendas, aqui da Estratégias em Vendas. Legal. E quero informações dessa Masterclass para o meu time, viu, Maurílio? Manda para mim. Legal. Então, eu perguntei como que é a tratativa nos bastidores, aí, no dia a dia da Camila com o time de marketing e vendas. O que eu falo muitas vezes para o pessoal, quando a gente vai encabeçar alguma campanha, né, eu já viro e falo assim, gente, a primeira coisa que eu falo, Maurílio, primeiro que muitas vezes eu falo assim, o líder tem que dar o exemplo. Primeira questão. Então, se eu vou puxar alguma campanha onde eu tenho que começar cada vez mais, incentivar que, por exemplo, os meus colaboradores, a minha equipe, se engajem com alguma coisa ou de livre e espontânea vontade publiquem algo em suas redes sociais, estou falando aqui dando um exemplo. Primeira coisa, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que puxar isso.
Mas toda vez que a gente vai encabeçar algo do tipo, eu trabalho com a minha equipe e eu falo isso, gente, vocês sabem que essa área aqui, ó, performance, tem que puxar, assim, tem que puxar a corda, a gente tem que dar o exemplo. Então, eu peço que vocês me ajudem a puxar isso, compartilhem, incentivem outras pessoas. Então, eu tento sempre fazer esse estímulo dentro do meu departamento e com os profissionais. É claro que dentro, né, eu falo que quando é uma empresa, cultura de feedback é muito importante nesse sentido, porque você consegue ter até um termômetro e entender justamente essas questões de motivação, de satisfação, o que está pegando ou não, para você como líder conseguir reverter, se for o caso. Você vê que tem um profissional que está muito bom, é muito bom na equipe, né, e de alguma forma se sente desmotivado com alguma coisa, o feedback é fundamental para você entender e ver o que você dentro da organização consegue fazer. Então, eu uso muito o feedback como termômetro. Se a empresa que você trabalha hoje não tem uma cultura de feedback, eu falo que isso não pode ser desculpa para o líder não aplicar um processo de feedback no time. Então, eu uso muito essas sessões que eu faço, né, com a minha equipe para entender justamente isso. Então, eu falo que como se fosse, eu chamo de feed coach. Tenho todo um trabalho que eu entendo, essa questão de pontos que a gente quer desenvolver. É engraçado que muitas vezes o liderado, a equipe, vem para o feedback achando sempre que é uma coisa negativa, né? O famoso feed crawl. O feed crawl, vem achando que, putz, a pessoa já vem assim, pensando o pior dela, assim, é incrível. E muitas das vezes eu quero ouvir a pessoa e falar assim, me fala, o que você acha que você é bom? Aí ficam olhando assim para mim, Maurílio, sem brincadeira, fala assim, não, eu quero saber que você bate no peito e você fala assim, eu quero saber que você fala que você é bom mesmo, você bate no peito e fala assim, eu sou bom nisso. A pessoa, esse liderado precisa de minutos para pensar, porque ele está tão assim moldado, falando assim, eu preciso melhorar a pontualidade, eu preciso melhorar a escrita, só está olhando o lado negativo. Ele vai preparado, depois que cortar, ele vai no feed crawl muito cognitivo, muito racional, lógico. Chega lá, você faz uma pergunta dessa, ele tem que sair do emocional e sair do racional e ir para o emocional. Exato, e aí a pessoa fala, fica até sem graça, só fala uma coisa, porque às vezes tem também aquela crença, né, eu não posso ficar falando muito de mim, porque vai parecer que é vaidade, o que eu me acho. Não, se no feedback eu tô falando para você me maximizar, quais são é a hora de você vender o seu peixe, até lá no feedback, assim, todo momento é o momento de você se vender, né, a gente fala. Até abrindo um parênteses aqui, eu aprendi muito que quando você faz, inclusive, uma entrevista, né? Então, estou entrevistando um candidato. Aquele momento na entrevista, é o momento também de eu vender essa vaga, vender essa empresa, vender essa posição. Mais do que eu querer aquele candidato, eu tenho que fazer aquele candidato querer a minha vaga e dizer, puta, eu quero trabalhar nessa empresa, eu preciso trabalhar nessa empresa, né? Então, dizer, conversar, ter esse pitch, né? Montar um pitch de vendas, apresentar a empresa, o que a gente faz, a importância do departamento, da área, como que funciona a relação com o cliente ou com os parceiros. É o momento que você tem que realmente abrir, apresentar, falar, aí sim começar a dizer, então, vamos agora começar aqui a focar na oportunidade que eu tenho, no desafio, me fale sobre você. Se você trabalhou essa motivação interna na pessoa, naqueles segundos, naqueles minutos, você pode ter certeza que ele vai querer se vender o melhor candidato para a área. E depois, claro, vem outros processos dentro de uma etapa de recrutamento e seleção para entender, né? E não é também só venda, tem que saber executar. Mas dentro desse processo de feedback, voltando, eu quero entender o que a pessoa se acha boa, aí depois eu vou falar o que eu vejo nela e depois a gente vem nos pontos que a gente tem para desenvolver. E eu falo que é um feed coach porque não fica no ar. Eu realmente quero trabalhar esses pontos. Então, eu como líder junto com você, vamos junto construir aqui esse caminho e eu vou monitorando o que isso evoluiu em 6 meses. Então, fazer esse tipo, por exemplo, de feedback, Maurílio, para mim ele é um termômetro que me ajuda justamente a entender essas questões de motivação dentro da minha equipe. E aí eu sei, por exemplo, quem que vai ser a pessoa que vai puxar realmente o barco comigo, quem que é a pessoa que vai, se eu pedir para, assim, preciso que você faça uma campanha de engajamento, quem que vai, provavelmente, internamente na organização, que vai conversar com esse departamento, porque muitas vezes a motivação começa assim.
né? Quem vai vestir a É quem vai vestir a camisa, é o agente motivador que eu falo. Então, eu uso essas técnicas de feedback para entender essa questão de clima, de motivação, também entender como que está cada um, né? Como ele se vê em cada um dentro do time, da equipe. Às vezes a gente fala muito, a gente vive muito um momento de tudo tem que ser agilidade, é para hoje, é o espontâneo. E por causa dessa espontaneidade, é difícil, inclusive, a pessoa se dizer muitas vezes como ela se vê daqui 2 anos. Porque, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei como voltar daqui 2 anos, né? Nunca parei para pensar. E tem gente que não, já sabe. Não, daqui 2 anos eu quero estar pós-graduado, eu quero ter comprado meu apartamento, eu quero estar casado, eu quero falar outro idioma. Então, legal. Então, eu mostro a importância para essas pessoas que já têm objetivos traçados, eu mostro a importância, olha, então, a importância do seu trabalho no time, da organização, para construir os resultados aqui, e o que esses resultados também vão te ajudar a alavancar esse objetivo que você quer. Então, eu mostro que é um ajudando o outro. Você ajuda a empresa cada vez mais trazendo os resultados e o comprometimento com o seu trabalho, a empresa vai te ajudar a chegar nesse objetivo que você quer. Você me lembrou um filme que eu já assisti várias vezes, já li o livro, sempre quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou lá ver estátua e fico babando, que é a história de Visconde de Mauá, não sei se você conhece. Não vi esse filme ainda. Legal. Com o Paulo Betti, eu vou te passar depois o link, vou colocar Massa. para você exatamente isso. Paulo Betti, Visconde de Mauá, na época de Dom Pedro II, ele fez, o lema dele, eu vou fazer o Brasil crescer 100 anos em 10 anos. Com isso, ele ganhou muito dinheiro, trouxe muitos recursos, empresas internacionais para o Brasil, ajudou a fundar o Banco do Brasil, trouxe ferrovias, empresas de energia, enfim. Ele ganhou muito dinheiro, mas o Brasil também ficou rico naquela época. Só que aí, politicamente, foi cortada as asinhas dele, né? Então, assim, eu cresço dentro da empresa, a empresa cresce e ambos ajudam o outro a cada um atingir Exatamente. o objetivo profissional, pessoal, espiritual, o que for. Exatamente. Quando o colaborador e o líder tem essa visão, primeiro o colaborador tem essa visão, ele com certeza vai ter esse sentimento de vestir a camisa, de mais comprometimento, dedicação, porque ele entende, primeiro, sou feliz com o que faço e entendo que, trazendo esses resultados, a empresa olha para mim, posso ter questões de reconhecimento e crescimento interno, mas eu entendo que, trabalhando, eu vou conseguir conquistar esses objetivos que eu tenho. E a gente, quando a gente está numa posição de líder, e a gente também identifica, eu falo que são essas joias raras, a gente também tem que saber também tratar, né, esse colaborador dentro da empresa para que também ele se sinta tendo essa evolução, né, entenda que o líder está vendo a sua contribuição efetiva para a empresa e por isso eu também vou lutar pelo seu crescimento aqui interno, porque senão muitas vezes o que acontece é justamente isso, o colaborador ele vê o quanto ele é bom, o quanto ele contribui, o quanto ele traz resultado, o líder não tem esse reconhecimento, não luta por ele dentro da empresa, o que acontece com essa joia rara? Vai para outra empresa. Eu acredito muito nisso, que um líder, seja na área, a gente está falando da área comercial, porque eu sempre puxo certinho para cá, que aliás essa temporada, a segunda, é só com líderes comerciais, e não deixa de ver a primeira temporada, que é só com empreendedores, fundadores, é uma visão mais empreendedora, também vai estar aqui o link do podcast. Eu vejo, Camila, eu acredito, Camila, que o líder, o gestor comercial, antes mesmo dele treinar o seu liderado para as ferramentas, para a tecnologia, para os processos, ele tem que construir o terreno, ele tem que melhorar a terra, para que ali aquela semente consiga ver que aquela terra é fértil para ela. Exato. Então ela consegue se desenvolver, entregar o máximo que naturalmente ela nasceu para aquilo. Claro, isso para quem tem a visão. E para quem não tem essa visão ainda, o líder vê, fala, opa, peraí, tem um futuro aí, e essa terra, ela é fértil, deixa eu construir esse relacionamento para que ela se sinta bem, à vontade, como você falou, motivada. Senão, é buscar o botão fácil das vendas,
que é uma solução através de um vendedor. Ah, não, vou trazer um vendedor pronto para ele performar aqui dentro. Ok, às vezes pode performar, mas o pior é que também ele leva todo mundo embora, as oportunidades embora, a performance embora, quando ele recebe uma outra proposta de uma outra empresa, onde para ele é muito mais fértil. Então, o líder, para mim, tem que se preocupar ali com o terreno, primeiro. O que ele está vendendo, o que ele está motivando, o que ele está estimulando e proporcionando de oportunidades para o desenvolvimento da sua equipe interna, para depois pensar nas vendas. Exatamente. Você sabe, Maurílio, que quando eu vou fazer, por exemplo, contratação para o meu time, eu olho algumas esferas, né? Então, a primeira delas, assim, muitas das vezes eu vejo os líderes se apegando muito à questão de técnica, né, conhecimento técnico e tem que ser da área, né, da área do segmento que a empresa atua. Eu já começo, às vezes, a refletir um pouco, porque muitas vezes eu vejo anúncios de vagas assim, né, enfim, eu acompanho as movimentações, tudo que tem no LinkedIn, eu gosto muito do LinkedIn Movimento, porque está ligado à minha área. E aí, às vezes, eu me deparo com algumas coisas assim, profissionais que pensam fora da caixa, inovação. Como que você... Aí eu começo a refletir, como que você vai trabalhar, muitas vezes, esses gatilhos, se você está querendo mais do mesmo? Então, às vezes, você recebe vários currículos que são muito bons, profissionais são bons, mas você descarta porque não é do seu segmento. Porque, na verdade, o que você está querendo? Você está querendo uma troca rápida. Então, eu estou tirando uma pessoa de vendas ou de marketing, por exemplo, que era do segmento, sei lá, industrial, e eu quero outra que é exatamente do segmento industrial. Então, a pessoa vai fazer o mais do mesmo, porque é daquele segmento. Só que, às vezes, as empresas perdem a riqueza do que quando você traz uma pessoa de uma outra área, de um outro segmento, por exemplo, o que aquela pessoa pode agregar de diferente para a sua empresa? Então, às vezes, claro, ela tem que entender processos, tem que entender do seu produto, como que funciona, mas isso é treinamento, é ferramenta que a empresa tem obrigação de treinar e desenvolver essa pessoa. Mas uma pessoa, quando ela vem de fora, e ela vem de um outro mercado, de um outro segmento, ela vem muitas vezes com esse olhar do que ela pode trazer de novo, às vezes em coisas simples. Mas por que vocês nunca pensaram em aplicar esse speech de vendas aqui dentro do negócio? Mas por que vocês nunca pensaram em fazer esse tipo de ação aqui? E quem vai muitas vezes trazer essa visão? A gente que vem de fora, não é gente que está inserida dentro do segmento. Aquele espírito agregador, né? Exato. Então, eu, por exemplo, quando eu estou trazendo pessoas para o time, né, que eu falei que eu tenho algumas esferas que eu olho. A primeira, eu não me prendo a segmento de empresa. Quando eu estou olhando gente para a área comercial, especificamente, eu falo, a E.ON era uma empresa espanhola da área de educação, focada para a área da saúde. É legal se vier alguém da área da educação, mas eu não me prendo a isso. Pode ser uma pessoa que é da área financeira, uma pessoa que é do varejo, uma pessoa que vendeu, não sei, outra área, porque é o seguinte, o que eu quero identificar, quem tem o brilho, o que eu falo que é o brilho de vendas no olhar. Porque quem gosta de vender, vende curso, vende caneta, vende acarajé, vende serviço bancário, porque quem gosta de vender, vai vender. Então, é isso que eu quero. Então, eu quero, quando eu estou... E às vezes, quando eu vou fazer esse tipo de contratação, eu sempre utilizo uma empresa de recrutamento parceira, porque eles olham justamente essa parte comportamental, e eu falo, olha, o que eu quero que venha para mim é gente que tenha esse comportamento, essa garra, esse brilho nos olhos de vendas. Eu chamo de boi preto, eu quero um boi preto. Um boi preto. Então, assim, e às vezes, nem necessariamente que a pessoa precisa ter experiência com vendas, viu? Porque eu falo, eu ensino. Se você me identificar essas pessoas que têm esse perfil, porque muitas vezes isso que é o difícil, viu, Maurílio? Não é achar vendedor, é achar gente que tem esse perfil, porque eu falo que quem tem esse brilho de vendas, eu brinco que são os inconformados, que falam assim, eu não me conformo que eu não vou fechar uma venda hoje, eu não me conformo que esse cliente não vai fechar comigo hoje, esse cliente está comigo há 2 dias em negociação, hoje ele vai fechar, não, eu vou ligar para ele, é gente assim que eu quero.
quero, porque é gente que é inconformada, que é o quê? Cada vez mais os resultados, alcançar cada vez mais. Então, e quando tem até uma comissão relacionada a isso, entende que se eu vendo, eu ganho comissão. E aí eu, como empresa, como líder, o que eu entendo? Se ele vende, a empresa também tá batendo a meta, né? Os números estão crescendo. Então, eu quero pessoas assim. Então, eu falo para o departamento, para a área de recrutamento e seleção, olha, me traz gente assim, que vai vir, eu vou identificar, vou bater um papo também, entender se já tem experiência, não tem, mas se eu identificar esse brilho, assim, pode vir para cá, que é a gente que vai desenvolver, entregar todas as ferramentas, aí eu tenho todo já mapeado um processo de vendas, eu falo sobre estilo de comunicação, né, para entender os perfis, eu falo de venda consultiva, eu faço uma imersão realmente no nosso produto, porque o que eu entendo? Quando essa pessoa entra, eu tenho a obrigação de dar todas as informações, ferramentas e suporte para que ela comece a performar bem desde o início. Então, quando eu tenho um histórico que quando eu faço isso, eu e a líder, né, da área comercial junto comigo, já começa a ter venda logo 1, 2 dias depois do nosso serviço. A rampagem é curta. É muito rápida, exatamente. Então, essa é uma esfera que eu trabalho. Então, eu não me prendo à área e segmento. Então, para mim, pode vir gente de outras áreas. O que eu quero é que eu olho a questão comportamental. Eu vi uma vaga, desculpa interromper, eu vi uma descrição de uma vaga, o cara falou assim, contratamos pessoas, seres humanos, extraterrestres, mas ambos têm que ter esse perfil. Maravilhoso. Maravilhoso, porque também está se pegando o quê? Na questão do comportamento, porque entende, se tem esse comportamento, maravilhoso, vai cair aqui pra gente, a gente vai te desenvolver, vai dar as ferramentas, fica tranquilo, a gente vai ensinar a técnica, né? A gente legal, que vai esse perfil, ajudar. A pessoa que tem esse perfil, independente da área o perfil humano, né? Vamos falar assim, ele está aberto a aprender, independente da idade e da experiência que ele tem no departamento comercial. O que eu mais vejo é vendedor, ou até mesmo muitos líderes, não, é assim, eu faço isso há 30 anos, e não quero mudar, é assim que tá, e às vezes está funcionando, só que poderia funcionar ainda melhor, com menos energia, com menos dinheiro, né? Ou seja, performar mais. Então, ter esse perfil e principalmente estar aberto para aprender, isso é uma lição de humildade, né? O vendedor que não tiver essa humildade, com certeza, não tem que ser bobo, é diferente a humildade de ser otário, não é isso que eu tô falando. Humildade de primeiro estar aberto a aprender, né? Exato. Que você se identifique que ele é um lugar próspero para você também, né? Exato. Já aconteceu também, por exemplo, de contratar vendedores que eu já tenho meu formato, já sei, já tenho aqui minha experiência, já trabalho desse jeito, e quando você vai ver, não performa da mesma forma, né? Porque a pessoa não vem aberta a realmente entender um novo modelo, um novo processo, tudo que a empresa está te munindo e dando informação para você realmente performar bem. Então, às vezes acontece isso, às vezes a pessoa vem com essa cabeça fechada, macaco velho, né? Gente, às vezes, que experiente até demais, talvez, e aí não dá essa abertura, né? Então, acho que só com a experiência que tem, vai conseguir vender. Dependendo do segmento que você entra, por exemplo, a osteopatia é muito técnico. Então, se você já não se permitir aprender de uma outra forma, às vezes você não vai performar, justamente porque é um segmento muito técnico, né? A outra esfera que eu olho, Maurílio, eu vejo muito a questão também do match, que eu falo que é o match entre o perfil desse candidato com a cultura da empresa e o time. Muitas das vezes, assim, isso eu já vi, tá acontecendo. E eu falo que até eu, quando a gente começa, né, os primeiros passos como líder, eu também já errei nesse sentido. A gente olha muito essa questão da parte técnica, só da entrega. Só que a gente contrata uma pessoa que não tem o perfil do time como um todo, ou não tem o match da cultura como um todo. Então, não adianta, eu olho muito essa questão, olhando agora, fazendo um paralelo, por exemplo, a área de marketing. Não adianta... Você tem essa visão, porque você veio do marketing, estava aberta para aprender na área de vendas,
você está repassando isso. E assim, e tive uma experiência em diferentes perfis de empresas, como eu disse, serviço, indústria, holding, startup, para a gente entender realmente como cada segmento trabalha, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma vaga de um analista de marketing para uma empresa de serviços, e eu vou trazer, por exemplo, alguém também na mesma posição que veio de uma agência. Muitas vezes me dá choque em cultura, porque muitas das vezes, qual que é o perfil dessa empresa? Se é uma empresa tradicional, 100% presencial, tem que trabalhar das 8 às 18, bater ponta, essas coisas. Quando você trabalha, por exemplo, numa agência que tem um perfil, um ambiente informal, flexibilidade, você às vezes não tem horário para entrar, não tem horário para sair, formato híbrido, quando vem a pessoa, o candidato sempre fala que está disposto pela vaga, eu quero, aí quando você coloca a pessoa dentro dessa cultura, não dá namoro, a pessoa vai querer, ou ela vai querer sair, ou a empresa vai cobrar do líder, olha, não está batendo ponto, olha, está passando o almoço, olha, isso é desgastante para todas as partes, é para o liderado, é para o líder e é para a empresa. Então eu olho muito essa questão de match, e também com o match da equipe. Então, se você tem uma equipe que trabalha já no nível colaborativo, onde cada um tem a sua atividade-chave, mas que todo mundo trabalha em equipe, não adianta eu trazer muitas vezes um perfil que é fechado e gosta de trabalhar sozinho. Porque essa pessoa, as pessoas ao redor vão se sentir incomodados com ele, e ele ou ela, né, e essa pessoa vai se sentir incomodada. Então, eu olho muito essa questão do match também, match de equipe, match de cultura, né. E o terceiro, que aí eu olho também, aí eu entendo, né, esse grau, que é qual é importante o nível técnico para mim. Então, já é uma pessoa que, assim, vai entrar na hora, eu já preciso que tenha um nível técnico de entrega alto, porque já tem que começar, assim, a produzir logo em 2 dias. Então, às vezes, eu tenho que pôr essa esfera do nível técnico, dependendo do perfil que eu vou contratar, da minha necessidade, da minha urgência, o nível técnico, ele também eu tenho que subir o sarrafo, até muitas vezes, antes dessa questão de match de cultura, ou os outros. Requisito, né? Exato, assim, não que eu não descarte isso, mas eu entendo também a minha urgência. Essa pessoa tem a questão de cultura da empresa, cultura da equipe, o nível técnico não ainda está 50%, é algo que eu consigo desenvolver, eu consigo esperar e desenvolver a médio prazo? Consigo? Então vamos trazer. Putz, não consigo, preciso que tenha o match da cultura da empresa, da equipe, e precisa ter um nível técnico alto. Então, eu tenho que continuar buscando. Esse processo, assim como vendas, que na verdade começa ali da contratação, ele também tem que ser fabril, né? Se adaptar exatamente como você já validar, ou estão validando atualmente o perfil de vendedor que vocês querem, ou da área de marketing. Exatamente. E sabe que o que é muito legal, que você vê muitas das vezes, você vê candidatos, né? Eu recebo pelo menos candidatos que nunca trabalharam com vendas, mas que querem aprender, que querem desenvolver, que acham que tem essa veia, porque assim como eu no passado falaram para mim que você tem essa veia comercial, falam para essas pessoas, você é muito comunicativo, você deveria trabalhar com vendas, e as pessoas querem tentar, mas às vezes tem aquele frio na barriga, tem medo. Então, o que você, né, nessa posição tem que fazer? Se você identificou essa joia rara, que tem esse comportamento, ainda não tem o nível técnico esperado, mas tem esse brilho nos olhos de venda, traz e desenvolve. Muitas das vezes, às vezes, quando a pessoa começa a crescer nisso, vai pegando gosto, vai querer desbravar o mundo de vendas, e é natural, às vezes, a pessoa querer percorrer o mundo corporativo, né? Mas eu, por exemplo, eu sinto muito orgulho por ter dado oportunidades, muitas vezes, para as pessoas que deram os primeiros passos nas áreas de vendas comigo, e hoje estão em outras empresas, calçando sapatos maiores, em cargos de liderança, ganhando premiações, metas, mas saber que começou comigo ali, eu que identifiquei esse brilho, eu que dei essa oportunidade, eu também aprendi muito, né, com essas pessoas. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, porque eu faço que a maior
O maior desafio do líder é lidar com pessoas, né? Então, você tem pessoas de diferentes perfis, pessoas com diferentes ambições, diferentes sonhos, objetivos. Uns estão motivados, outros não estão motivados. Uns querem alguma coisa, às vezes você consegue, às vezes você não consegue. Então, o maior desafio é ouvir também, desenvolver, estar próximo. Eu falo que o líder é uma linha muito tênue, né, entre a organização e a equipe. A gente não pode ser muito sindicalista e colher tudo que a equipe quer, né? Eu brinco. E também a gente não pode ser muito carrasco e também ficar muito no pé que nem a empresa quer. O líder tem que ficar ali, ó, no meio e entender o que leva para a equipe, como que cobra, como que trabalha, o que vai funcionar ali de campanha de incentivo, de meta, também saber acolher o que está pegando e saber também o que vai levar para a empresa, né? Saber o que vai levar e também quando a empresa pega alguma coisa no pé, cara, isso não faz sentido eu falar para a equipe, então vai parar aqui comigo e eu dou esse respaldo. Então eu falo que a liderança, ela tem esses desafios, que é a gestão de pessoas, tem que saber equilibrar e lidar aí com os dois lados. Muito bom. Camila, chegando no final, me responde uma pergunta. Como que se vende para Camila? Como que se vende para mim? Ai, meu Deus, nossa, essa pergunta não está preparada para essa, não. Bom, vamos pensar que se fosse... Eu acho que eu gosto de gente que é empolgado, pessoas profissionais que são empolgados, animados, que eu falo que tem esse brilho, né? Então, quando eu gosto de ser bem atendida, então, quando eu vou pedir informação de algum produto, de algum serviço, e eu vejo que a pessoa, ela se empolga em falar, em demonstrar, em querer explicar, querer que, ó, testa aqui, faz aqui, isso, eu falo assim, cara, essa pessoa, se eu pudesse, traria aqui para o meu time. Eu acho que é isso. Você tem isso também? Eu tenho isso, né? Então... Eu quero roubar todo mundo que eu vejo que tem isso. Maurílio, quando eu vou para, por exemplo, a congresso, né? Eu sempre vou com alguém, a área de vendas vem comigo, né? Então, eu falo assim, no congresso eu tô trabalhando os dois times, né? Marketing e vendas, então vem aqui comigo e tal. E aí, na hora do congresso, eu também me coloco ali no papel de vendas e falo assim, eu não me conformo que não vou fechar a inscrição aqui. Eu brinco com o pessoal, qual que é a nossa meta aqui de diária de vendas no stand, né? Então, essa meta, eu vou para cima, eu encarno mesmo, eu brinco a vendedora. E eu sou essa pessoa, então, que eu chamo, que eu explico, eu sinto amor em falar do meu produto, da empresa, em explicar, em tirar dúvidas, em atender bem a pessoa. Eu falo que eu vou fazer uma reunião, né? Muitas vezes a gente não quer ficar horas e horas numa reunião, mas se eu ficar 2 horas numa reunião e foi uma reunião produtiva, onde eu consegui explicar tudo, e a gente saiu dali com um direcionamento e tá tudo resolvido, eu prefiro esse tipo de reunião do que fazer aquela de 15 minutos que não tem absolutamente nada e você vai marcar outra depois de 15. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu quero te atender bem, eu quero te vender bem, eu quero te falar bem sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, eu faço CrossFit. E aí aí as pessoas que veem que eu faço CrossFit já começam a querer perguntar sobre o CrossFit. Aí eu vou começar a te vender o CrossFit. Deixa eu te contar como que vai funcionar. Não, porque eu vou ter que subir na corda. Não é assim que funciona. Aí eu começo a dar uma aula, tô te vendendo a ideia de você vir fazer uma aula experimental de CrossFit comigo. Vou tomar um sorvete, quero falar de uma nova sorveteria que abriu aqui no Taquaral, que o recheio do canudo, você escolhe se é de ganache de pistache ou de chocolate ao leite, você pode provar. Estou te vendendo a ideia de a gente tomar o sorvete ali na sorveteria nova que abriu. Então eu gosto de gente assim. Sorveteria? Você me pode... Existe. Eu também estou de Campinas. Eu chamo Borelli, aqui no Taquaral, descobri esses dias também. Então, se eu sou desse tipo, e eu gosto, então, que sejam assim comigo também, essas pessoas que são empolgadas, animadas, que gostam quando eu falo que dependendo da área que a gente trabalha com o público, a gente tem que gostar de atender o público, gostar de falar com pessoas. Então, eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de pessoas que demonstrem interesse, vem numa entrevista, sabe aquilo que, por exemplo, falou assim, entrevista você
não faz pergunta. Detesto gente que é monossilábica, eu gosto de gente que demonstra que tem interesse, que quer saber, que quer perguntar, porque se está perguntando e se está conversando é porque de alguma forma tem interesse. Então eu gosto de gente que demonstra interesse e que tenha talvez essa espontaneidade, essa vontade essa vida, né, vamos dizer assim. Tesão. Então é assim que vende para mim, Legal. Gente que eu acho que é um pouco disso. Acho que todo mundo gosta, talvez, de ser atendido assim, né? Mas tem também o lado que a gente fala que são os pragmáticos, né? Que quando a gente está focado também para ser rápido, resolutivo, eu também não gosto de muito blá blá blá. Se eu estou nesse mindset que eu preciso resolver rápido, também não vem querer me enrolar. Tem que sentir qual é a vibe daquele momento do cliente. Tem que sentir. Se eu já chegar direto, falei assim, olha, eu preciso de um presente assim, assado. Ah, mas esse daqui, não quer me vender esse, eu já dei o direcionamento que eu preciso nesse caminho. Eu acho que a área de vendas também tem que sentir muito isso, né? Por isso que eu falo que eu aplico, né, ensino sobre perfis de comunicação para o meu time. A gente tem os diferentes tipos de perfis e você tem que entender com quem que você está lidando, até para ajustar o seu discurso de venda, saber, é uma pessoa mais focada para detalhes, dados, uma pessoa mais focada para resultado, rápida, pessoas, ideias, e aí você ajusta a sua comunicação, a sua velocidade, o seu discurso, para encaixar, né, com o do seu cliente. Eu gosto de pessoas assim, né? Então, que saiba também entender isso, né? Em que momento que a Camila tá? Ela tá mais... flexibilidade, né? Tem essa flexibilidade, ó. Então, é isso. Depois eu posso te mandar mais informações? Pode. Maravilha. Que saiba fazer essa interpretação também. Camila, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus insights. Eu gostaria de te chamar já para vários outros episódios, viu? Olha, vai ser um prazer, Maurílio. É uma área que eu adoro falar sobre marketing, sobre venda, sobre inovação, empreendedorismo, enfim. Conte comigo para outros episódios. Tem muita coisa que a gente pode falar. Acho que falei até demais. Não, esse papo... Como é que é aquele ditado? Não existe papo longo, existe papo chato. E esse não foi de maneira alguma, foi um papo muito foda. Ai, que bom, fico feliz. E espero que o pessoal que ouvir goste também, que sirvam de insights, ideias também para trabalhar dentro dos times. Eu acho que essa é a maior riqueza do podcast, né? Você poder ouvir de experiências de outras pessoas e entender de repente o que você pode levar e agregar para dentro da sua área, com a sua equipe. Nossa, o meu trabalho como assessoria comercial em empresas vem mudando significativamente quando eu sento, eu brinco assim, né? Se fosse numa mesa de bar, nossa, papo põe a câmera aqui e vai gravando. Depois das 3 antes de ter um café. Mudou muito, porque você entende as nuances por trás daquele líder, as frustrações, os desejos, os anseios dele. Né? Então é muito rico, eu aprendo muito com isso, estou aprendendo. E se você gostou também, assim como a Camila já falou, deixa aqui o seu gostar, deixa o seu comentário. E também convido você, o líder comercial, para estar no próximo episódio aqui com a gente. Clica no botão, no link aqui abaixo também. E se você tem uma empresa e quer patrocinar os próximos episódios aqui do Papo Foda, também te convido para a gente bater esse papo, ou até mesmo, quem sabe, divulgar o seu produto ou o seu serviço que tenha sinergia aqui com a galera do comercial. Também fica aqui meu convite para você conhecer um pouquinho mais. Camila, obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua trajetória e, principalmente, Camila, parabéns pelo seu jeito de pensar e seu jeito de agir. É muito inspirador. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelas palavras, Maurílio. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a